desmonte, mais um. Dessa vez, o programa de cisternas do governo federal. O programa que leva água ao sertanejo. O programa que leva a água a quem tem sede no Piauí, no Nordeste do Brasil. Seu Zé. Pois é, Amias e companheiros de estúdio. Em 2003, o primeiro governo Lula, há 20 anos, portanto, o Lula foi buscar uma ideia de um pedreiro da Bahia chamado Manuel Apolino de Carvalho, o seu Nel, que inventou um modelo de cisterna capaz de captar água dos telhados para armazenamento humano, e daí a ideia dele foi desenvolvida também para captar água para as lavouras dos animais, captando água das enxurradas, as cheias durante as temporais. Bom, no primeiro ano, o Lula construiu quase 7 mil cisternas no Brasil, um programa que começou a dar certo. Em 2006 já foram 72 mil cisternas, e no último ano, antes de ser deposta, a presidente Dilma, o governo dela construiu 116 mil cisternas. Na realidade, foram construídas ao longo desse alguma coisa em torno de 1 milhão e 200 mil cisternas, que em 2017, esse programa de cisternas implantado no Brasil foi classificado pela Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação como a segunda melhor política mundial de combate à seca, à fome e à desertificação. Pois bem, esse programa permitiu que a gente, a Cíntia sabe muito bem do que a gente está falando, da lata d'água na cabeça, do sofrimento das pessoas do Nordeste quando vinha as secas, porque elas não tinham água nem para as famílias, nem para os animais, e as lavouras se acabavam também. Esse programa foi considerado pela ONU o segundo maior projeto mundial, porque ele, além de abastecer de água as pessoas, ele preservava as sementes, fazia prosperar lavouras, né, e alimentava também os animais. Bom, o que fez o governo Bolsonaro? Ele simplesmente ignorou o programa de cisternas brasileiro. E a burocracia do governo apenas cumpriu alguma parte dos contratos já celebrados no passado. Tanto que, em 2021, foram das 116 mil que a Dilma havia construído, o governo Bolsonaro construiu 4.305, e no último ano, 2022, 3.698 cisternas em cumprimento a contratos anteriores. Nenhum contrato novo foi celebrado. E, além de descontinuar, eu vi hoje, por exemplo, uma notícia na UOL, denúncia de que em Minas Gerais, as pessoas pobres que necessitavam da água das cisternas tiveram que pagar para ter direito a que alguma cisterna fosse implantada. Bom, é mais uma tragédia, mais um desmonte escandaloso, mais uma ação, me parece, contra o Nordeste, parece até como se fosse uma vingança, né? Um capricho do presidente Bolsonaro de querer se vingar, de querer punir a população do Nordeste. A verdade é que o programa está aí à beira da falência, e o governo do presidente Lula, ciente disso, já está tomando todas as providências para revitalizar o programa. Juliana, põe para a gente a cartela com os dados, porque fica muito claro. Realmente o programa foi desmontado. Nenhum novo contrato, apenas o cumprimento de alguns deixados das gestões passadas. Começamos ali
no governo Lula, em 2003, com quase 6.500 cisternas, fechando o governo com mais de 91.500 construídas naquele ano de 2011. Depois, no governo Dilma, em 2015, tem um pico de mais de 116 mil cisternas construídas. O fato é que o saldo desses dois governos passa de 1 milhão o número de cisternas construídas no Nordeste, também pega ali em Minas Gerais, sobretudo na região mais seca. E no governo Bolsonaro, fechou 2022 com pouco mais de 3.600 cisternas, aliás, quase 3.700 cisternas construídas, ou seja, você sai de 116 mil para 3 mil em um ano. E 27%, 98% quase. praticamente zerou o programa. Zerou para não dizer que acabou com a política pública. Eu já intervi aqui, como sempre. O que acontece, na verdade? Você tem uma articulação ali que envolve a Pastoral da Terra, a Caritas, que é uma ONG, o Bolsonaro odeia ONGs, né? Vamos lembrar disso. Porque a Caritas que era responsável pelo programa e a distribuição a articulação do semiárido, né? Então, o que acontece? Na verdade, ele é o programa politicamente mais racional e economicamente mais viável. Se você pegar, vou pegar um exemplo aqui que a gente conhece bem. São Raimundo Nonato, região de Guaribas, região sudeste do estado. Isso. Você tem um período de chuva de 4 meses, o resto do ano todo é seca. Então, o que é basicamente uma cisterna? Uma estrutura que em média cabe 15 mil litros, 16 mil litros, varia um pouco, mas vai em média 16, 15 mil litros, que sustenta uma família de 6 pessoas durante 6 meses do ano. Para quem acompanha no jornalismo, pensa que a situação é crítica. Eu já acompanhei no outro lado também, quando eu trabalhei na Defesa Civil aqui do estado do Piauí. E a situação é triste, você chegar e muitas vezes você tem uma estrutura que você poderia amenizar o sofrimento dessa família e, principalmente, acabar com a dependência, porque o carro-pipa, ele mantém a dependência. É a liberdade, a cisterna é a liberdade. É a liberdade, isso é então, a liberdade de não depender mais do homem que vende, porque tem o carro-pipa, tem uma coisa, mas tem o prefeito, tem o vereador, que te dá água se você votar nele. E tem ainda uma terceira questão, que você tem que comprar dos atravessadores, que também, então, são 3 situações de dependência, de interdependência que a cisterna livra. A outra coisa é que você cria um meio de subsistência, porque, como você disse, então, você tem a cisterna possibilita que você mantenha a sua família e até consiga comercializar. Eu fui em vários locais onde a cisterna abastecia e as pessoas tinham a comida, não faltava, nunca mais faltou comida, tinha água para criar peixe, tinha água para criar o gado, para criar o bode, para criar o carneiro. Então, é libertação, a palavra é essa. E quando você tem a liberdade, é muito difícil para quem vê o Nordeste como uma terra de comedores de capim, entender uma política pública que liberte essas pessoas. É difícil realmente, você tem que realmente ter uma grandeza para compreender a necessidade de programas que são fundamentais, como é o caso das cisternas. Amadeu? A minha avaliação é rápida. Eu acho que a gestão Bolsonaro era assim, quem fez esse programa que foi o PT não presta, vamos apagar. É a questão política, Não é, a questão ideológica prevalecia sobre dar água para o povo beber, cisterna, sobreviver. mais médicos, pode olhar, é do PT, não presta. Não é. Minha Casa Minha Vida. Pronto, não presta. Só que, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, você vive com uma namoradinha. Agora, sem beber e sem comer, você não vive, não. É assim, assim o encontro final da desumanidade é você eliminar esse tipo de problema. Eu quero dizer que na hora de tomar a decisão, não era cotejando aquilo custo-benefício do projeto ou não. Era só quem é que implantou. Ele queria antagonizar, não importa o que fosse, né? Pronto. E aí, sobre custo, sobre pena das pessoas passarem fome, passarem sede, não terem moradia, não terem saúde, com os mais médicos. Seu Zé. É terrível, né? Eu acho que não dá para as pessoas pensarem que algo como isso está correto. E ainda tem alguém que possa pensar isso. Eu acho que não é preciso alguém passar sede ou passar fome para entender
que existem pessoas que estão precisando de eu gostaria de destacar um ponto importante que é reconhecido pela Convenção das Nações Unidas no combate à desertificação e à seca no mundo. Ao reconhecer o valor do Programa de Cisterna do Brasil, ele diz claramente: o programa valoriza o conhecimento da região, promove a troca de experiência entre agricultores, partilha conhecimento e dá autonomia às famílias para que possam seguir na vida. Tá aí.